O pão está presente em grande parte dos lares brasileiros, sendo um dos alimentos mais consumidos pelas famílias. Estudo feito pelo Sebrae aponta que o consumo per capita de pão no Brasil é de 22,6 kg por ano. Agora, quais transformações ocorrem no processo de fabricação desse alimento antes do seu consumo? Esses e mais perguntas serão respondidas aqui neste podcast. Eu sou o Johnny. Eu sou Laís. E esse é mais um Engenharia de Quê? Neste podcast, entrevistaremos o professor Rafael Zambelli, professor na Universidade Federal do Ceará e ex-presidente da Associação Brasileira dos Engenheiros de Alimento. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. Muito obrigado pelo convite. Bom, como fui apresentado, eu sou engenheiro de alimentos pela UFC, mestrado e doutorado em Ciência e Tecnologia de Alimentos também pela UFC, e atualmente eu sou professor do curso de Engenharia de Alimentos da UFC também, coordenando o Laboratório de Biomateriais Alimentícios. Então, estou aqui para ser sabatinado por vocês hoje. Show! Agora vamos para a primeira pergunta. Que o pão é um dos alimentos mais consumidos do mundo não se pode negar, mas como se popularizou e quais são seus benefícios? Vamos lá, O pão, ele remete desde a pré-história, Basicamente, o que a história conta é que o pão foi o primeiro alimento, assim, um pouco mais processado que o ser humano pré-histórico conseguiu preparar. Por que eu digo isso? Porque, basicamente, o que ele fazia? Ele caçava os animais, pegava a carne e cozinhava. Um certo nível de processamento. As frutas ele pegava e comia diretamente. Mas no pão, ele surgiu através da quebra dos grãos. Então ele pegava os grãos, fazia a colheita, quebrava com as pedras, obtia a farinha. E aí ele percebeu que juntando essa farinha com água e mexendo bastante ela, ele conseguia formar uma massa elástica. E com isso ele colocou ela no fogo e aí ele acabou obtendo o pão. Então, o pão é um produto que remete desde a pré-história e, de fato, foi assim o primeiro alimento que acabou sendo difundido na humanidade como um todo. Então, se você olhar diversas culturas ao longo do mundo, você percebe que o pão está na mesa de praticamente aí, quase toda a população mundial. E, sobretudo, aqui no Brasil também, o brasileiro é muito fã de pão, em qualquer refeição, seja no café, no almoço, no jantar ou nas mini refeições, no famoso lanche aí entre as refeições. Então ele é popular porque ele é um produto barato, ele é prático, ele combina com diversos tipos de recheios, e seja requeijão, manteiga, geleia, com queijo, com presunto, enfim, até com Nutella o pessoal está comendo pão, Então é por isso que ele é tão popular. E quais seriam os seus benefícios, professor? Se tem algum benefício assim em relação ao pão? Vamos lá, o pão, nutricionalmente, ele não é lá muito rico em nutrientes, Então ele é composto basicamente por carboidratos, e tem um pouquinho ali de gordura, tem um pouquinho de proteína e um pouquinho de vitaminas e minerais. Mas, sobretudo, o componente majoritário do pão, isso a gente está falando aquele pão de padaria mesmo, o pão francês, o pão de forma, ele é basicamente composto por carboidrato. Então, ele é uma reserva energética. A gente sabe que o carboidrato é o primeiro material que o organismo consome para gerar energia. Então, o principal benefício nutricional é, de fato, dar força, dar energia para a gente seguir o nosso dia a dia. Lá no laboratório, a gente tem diversas pesquisas que melhoram a qualidade nutricional do pão. Então, a gente explora diversas possibilidades aí que tem na diversidade da natureza. A gente pega alguns ingredientes específicos, converte eles em produtos para a indústria de alimentos e junta ele com o pão. E aí a gente consegue um pão, por exemplo, com compostos bioativos, com alto teor de minerais, com alto teor de vitaminas, Mas o pão tradicional, ele realmente é rico em carboidratos justamente para dar energia para a gente ter força no nosso dia a dia. Agora a segunda pergunta.
Uma das etapas de grande necessidade da fabricação do pão é a fermentação da massa. Um dos questionamentos é se o mesmo fermento utilizado para a fabricação de pães é o mesmo que as cervejas e bolos. Vamos lá. O levedo, né, a levedura que se utiliza no processo de panificação, ela é da espécie Saccharomyces cerevisiae, tá? Da mesma forma, é para cerveja, também se utiliza essa mesma levedura. Qual é a principal diferença entre os dois? A linhagem, tá? Existem diferentes linhagens, diferentes modificações genéticas que podem ser feitas na levedura, de modo que ela atenda mais algumas características que são interessantes dentro do processamento da cerveja e outras características que são interessantes no processamento do pão, né? Até porque são produtos distintos. Então, mas via de regra é a mesma espécie, Saccharomyces cerevisiae, só que existe algumas linhagens que são um pouco mais diferenciadas, digamos assim, né? Que tem afinidade por outro tipo de substrato, ou que ela se multiplica de uma forma mais rápida, ou que dentro do seu processo de multiplicação ela produz alguns produtos de sabor e aroma que são interessantes para o pão ou para a cerveja, tá? Isso pode acontecer. E a fermentação é extremamente importante, tanto para o processo de cerveja quanto para o de pão, né? No pão é o que de fato dá toda a característica de aumento de volume, de aumento de textura interna do miolo, que gera aqueles alvéolos, né? Aqueles buraquinhos, que é a ocupação desses buracos que são feitos lá na etapa de mistura, né? Que você incorpora ar atmosférico e aí provoca esses buraquinhos. E à medida em que o pão vai sofrendo um processo de fermentação, você tem que esses espaços vazios que foram criados dentro da massa do pão vão ser ocupados por gás carbônico produzido pela levedura, né? A levedura, então, consome o açúcar que está ali disponível, né? E produz, além do etanol, CO2. E esse CO2 é que fica ali nesses buraquinhos. Quando o pão, a massa, na verdade, vai para o forno, esse CO2, né, por aquecimento, ele se expande, né, é um gás, e aí ele colapsa, ele explode, e deixa uma espécie de impressão digital. Por isso que o miolo do pão é cheio de buraquinhos aí, muitas vezes microscópicos, né? Com relação agora a bolo, aí nós já temos um outro caso. E isso, inclusive, é referente a biscoitos doces, tá? Geralmente, o biscoito salgado, que é o cream cracker, ele geralmente é um produto fermentado, então ele não se enquadra nesse critério. Mas os biscoitos doces e os bolos, eles não usam um fermento biológico, que é o caso do pão e da cerveja, que é a Saccharomyces cerevisiae. Eles utilizam o que a gente chama de fermento químico, no nome popular aí que todo mundo conhece, ou no nome mais técnico que a gente usa na engenharia de alimentos, é o agente químico de crescimento. Neste caso, ele é um produto químico, tá? Ele é um pirofosfato de ácido sódico, ele é um bicarbonato de sódio, ele é um bicarbonato de amônio, enfim, existem uma série de substâncias químicas que têm essa capacidade. Qual é o princípio de funcionamento dele? Você adiciona esse pó na massa e durante a etapa de cozimento, quando você submete o teu biscoito ou o bolo a uma temperatura mais elevada, essa substância ela se degrada produzindo CO2. Então, ele produz o mesmo CO2 que a levedura lá do pão produz, só que agora por uma rota química, não por uma rota metabólica. E aí, esse CO2 vai para dentro dos espaços lá na massa e é expandido, deixa a impressão digital e por isso que você também tem o miolo do bolo, por exemplo, aquela característica também cheia de furinhos. Professor, esse CO2 ele não faz mal à saúde, que é produzido no processo? Vamos lá. Esse CO2 que é produzido, da mesma forma que o etanol, eles são volatilizados pelo calor, então eles não ficam dentro da massa, tá? Eles vão embora. Por isso que a gente não fica bêbado quando come um pão, por exemplo, né? O calor ali, ele joga esses componentes para fora. Então, não fica nem etanol e não fica nem CO2 na massa. Na hora que ele explode, é que ele deixa a impressão digital dentro do miolo. E quando ele explode, ele se volatiliza e vai embora. Certo? Durante a fermentação, ele está na forma líquida.
É um CO2 líquido ali, preso, retido dentro dessa massa. Então, quando você aquece, você vai converter ele para o estado gasoso. E aí, no estado gasoso, a densidade dele é muito baixa, ele volatiliza para cima e sai do produto. Então, por isso que a gente não tem CO2 dentro do alimento e também o etanol segue o mesmo princípio. Entendi. Eu jurava que ainda permanecia alguma, pelo menos uma fagulha assim, de CO2 no pão. Agora a terceira pergunta. Para realçar o sabor da massa, utilizamos o sal. Este mesmo sal pode afetar em algum processo de transformação na panificação? Com certeza, né? O sal, ele tem uma dupla função dentro do processo de panificação. A primeira delas é solubilizar as proteínas do glúten. Então, a maioria das proteínas ali presentes no trigo, tem algumas que são solúveis em água, mas tem também aquelas que são solúveis em solução salina. Então, você precisa adicionar sal para que essas proteínas se solubilizem e você tem ali a maior extração das suas propriedades tecnológicas, né? Que no caso do pão é conceder aí a viscoelasticidade. Então nós temos duas proteínas, né? Que compõem o glúten. O glúten em si não é uma proteína, né? Ele é uma junção de duas proteínas. Então até o pessoal fala que o glúten engorda, né? O glúten não engorda porque ele não é carboidrato, ele é proteína, né? Então a partir do momento em que você tem essas proteínas aí atingindo a sua maturidade tecnológica na massa, você consegue ter uma massa de pão característica, elástica e viscosa. Pois bem, a outra função do sal também é controlar o processo de fermentação. Por quê? Porque as leveduras, a Saccharomyces cerevisiae, ela não gosta de ambiente muito salino. Então, se você adicionar sal a mais, você vai causar ali um choque osmótico nessas leveduras e que pode fazer com que parte delas perca sua atividade porque elas morreram. E aí, se você adicionar então muito sal nessa formulação, você vai ter um pão com uma fermentação muito mais lenta, um pão mais pesado e provavelmente longe daquilo que o consumidor entende que seja um pão de qualidade. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter com relação ao sal, tá? Ele pode ser um retardador do processo de fermentação e deixar o pão com aquele aspecto um pouco gomoso, um pouco pesado. A massa após sovada precisa descansar. Qual a grande necessidade desse procedimento para um produto de qualidade como resultado final? Quando a gente pratica o processo de sova no pão, a gente quer fazer um negócio chamado de desenvolvimento da rede do glúten. Então imagina só, toda vida que a gente bate na massa, e quem já fez massa de pão aqui sabe do que eu estou falando. A massa ela fica um pouco tensa. Tensa em que sentido? Ela não fica tão elástica. Ela fica difícil de você puxar ela fica mais dura para você esticar ela. Por quê? Porque você está ali tensionando toda uma estrutura física. Então, às vezes a gente se pergunta por que a gente precisa estudar física, né, bioquímica, essas matérias um pouco mais não tão agradáveis, né, que a gente quer estudar logo alimentos mesmo, mas é justamente para isso. Então, se você olha uma massa de pão, você tem ali física, você tem matemática, você tem materiais, você tem ciência e resistência dos materiais. Então, quando você pega esse material que ele é viscoelástico, aplica uma tensão sobre ele, você acaba tornando as fibras ali do glúten, o próprio amido, um pouco mais resistente à tensão. Então ela fica uma massa mais dura e contrária a você fazer um movimento de estiramento, de você esticar. E aí, como é que você vai modelar essa massa, né? Não vai ter como. Por isso que ela precisa descansar. Quando ela descansa, essa estrutura que está tensa, que está toda tensionada ali, né, não permitindo muito o estiramento, ela começa a relaxar. Então a massa, a estrutura dela interna, vai ficando mais solta, a massa vai ficando mais maleável, vai ganhando novamente as características de viscoelasticidade, e a partir disso você consegue já modelar essa massa com a qualidade que essa etapa merece para você dar forma ao pão. Show, professor. Então, na minha opinião, um dos grandes atrativos do pão é aquela casquinha bem crocante. E uma das nossas perguntas é:
qual é o ingrediente responsável, né, por essa casquinha crocante no pão que a gente come no nosso dia a dia? Na verdade, não existe muito assim um ingrediente que promova a formação da casca, né? O que que acontece? Quando você tem a massa, ela é composta, obviamente, da farinha de trigo, tá? Geralmente, via de regra, vai um pouco de gordura, vai um pouco de sal, vai um pouco de açúcar e vai o fermento e a água, né? E aí o que acontece? Quando você tem o processo de produção do pão, e aí depois da fermentação ele vai para o forneamento. Nesse forneamento, o que, que vai acontecer? É um processo de transferência de calor e de massa também, porque a água ali vai evaporar. Mas, sobretudo, na região mais externa dessa massa, é a que vai ficar em contato direto com a fonte de aquecimento. Então, para quem aqui não é da área ou para quem está começando o curso agora, nós temos um negócio chamado de ponto geométrico dos alimentos. O que seria esse ponto geométrico? Seria basicamente o ponto central desse alimento, ou seja, é a parte mais interna dele, de modo que para qualquer direção que você vá, você tem aí a mesma distância. Então esse ponto geométrico é geralmente, em processos tanto de aquecimento quanto de resfriamento, o ponto mais difícil de ser atingido. O que acontece? Provavelmente, se você tiver um processo de forneamento de pão desregulado, com uma temperatura muito elevada, você vai ter as partes mais externas do pão cozidas e o miolo cru. Da mesma forma que você aplica isso num processo de descongelamento, se ele for mal feito, você vai ter as regiões mais externas descongeladas e o interior congelado. Então o que acontece? Essa região mais externa, por ela estar de fato mais próxima da fonte aquecedora, ela vai receber mais calor. Ela vai ter ali uma temperatura muito mais elevada do que o miolo lá interno. E aí, ela vai ser uma região que vai estar mais desidratada. E como nós estamos falando de massa de pão aqui, é por isso que ela vai ser mais crocante, tá? Algumas padarias, alguns padeiros, algumas indústrias, elas podem inclusive borrifar um pouco de gordura, ou passar um pouco de margarina, um pouco de clara de ovo, para dar ali uma outra textura, para deixar um pouco mais crocante e tal. Mas se você não adicionar nada, o pão ele vai sair com uma casquinha mais crocante justamente porque é uma região mais desidratada. É a mesma forma se você pegar esse pão depois, cortar ele em fatias e colocar num forninho para esquentar, você vai transformar ele numa torrada. Então é a mesma característica. Você vai desidratando, vai tirando a água desse produto, ele vai ficando mais crocante. Então, como a casca é a região mais externa, é a região de menor umidade, ela vai ter sempre uma textura mais crocante do que o interior do miolo. Agora a pergunta polêmica que nunca pode faltar, né? Um dos grandes questionamentos é se o pão de fato engorda ou não engorda. Não, quem engorda somos nós, né? Essa é a grande realidade. Mas vamos lá, né? O que a gente tem visto, e eu já estudo panificação desde 2009, né? Então já faz um tempinho. O que a gente vê por aí, né? A gente tem livros, tem blogs, tem YouTube, falando um monte de asneira com relação a isso. Por que eu digo que é asneira? Porque o pão, ele não é o vilão. O glúten, ele não é vilão. Onde que o glúten pode fazer sim mal a alguém? Para dois tipos de pessoas. E isso vale tanto para crustáceo, vale para leite, vale para amendoim, para qualquer outro tipo de alimento que alguém possa ter uma alergia. Então, com relação a pão, você tem duas pessoas ali, dois tipos de pessoas que sofrem algum tipo de problema quando consomem o glúten. Lembrando, o glúten é uma proteína formada por duas outras proteínas, gliadina e glutenina. Para as pessoas que são celíacas, o glúten é um problema, porque essas pessoas elas têm alguma disfunção no seu metabolismo, onde elas não conseguem dissolver o glúten no seu estômago e isso gera uma irritação. E essa irritação desencadeia outros problemas. E você tem também aqueles que são alérgicos ao glúten.
Da mesma forma que os alérgicos a amendoim, a caseína do leite e tudo mais. Então, para esses dois tipos de pessoas, realmente o pão e os produtos derivados do trigo podem trazer algum tipo de transtorno e diminuir a sua qualidade de vida. Com relação ao restante da população, que não é intolerante ao glúten e não tem a alergia a um desses componentes, o pão não faz mal de jeito nenhum. Agora, o problema é como você se relaciona com esses tipos de produtos, com bolo, com biscoito, com pão. Se você é daqueles que pega um biscoito recheado e come um pacote inteiro, ou então come meio bolo de chocolate, ou então você pega aqueles donuts recheados, um sonho de padaria, um monte de docinho, que são ricos em carboidratos e que, por coincidência, também tem farinha de trigo na sua composição, realmente você vai ter problemas aí com relação ao seu peso, talvez. Mas com relação a isso, eu sempre explico de uma forma bem simples. Quem já estudou termodinâmica vai saber o que eu estou dizendo. Imagine que o nosso corpo, obviamente que cada metabolismo ele é diferente, mas vamos trazer aqui via de regra para todo mundo. Eu comparo isso a um balanço de energia. Então, digamos que o corpo da gente precisa de 2.000 calorias para exercer todas as atividades diárias da gente. Se a gente faz exercício ou não, enfim, não importa. 2.000 calorias é o que o meu corpo precisa para funcionar todos os dias. Se eu consumo 2.500 calorias, essas 500 calorias vão precisar ir para algum lugar, porque energia não se cria nem se destrói, ela só muda de identidade. Então essa caloria, ela vai ser convertida provavelmente em gordura no nosso corpo, e isso vai fazer com que o nosso peso aumente. Por quê? Porque eu vou precisar acumular aquela energia ali em algum lugar, porque eu consumi 500 a mais. Então se eu consumir 2.500 e preciso de 2.000, ficou essas 500 aí dentro do meu corpo. Da mesma forma que se eu preciso de 2.000 e consumo 1.800, elas vão se perder por aí também. Entendeu? Então é basicamente isso aí, um balanço de energia. Então se eu necessito só de 2.000 calorias e consumo 1.200, 800 calorias ali vão ter que ser perdidas. E é isso que a gente vai fazendo. Então, atribuir ao pão e aos produtos de panificação esse tipo de problema é algo assim que não faz muito sentido, né? É igual o pessoal que fala o açaí é um produto extremamente saudável, só que aí as pessoas vão na açaiteria, bota creme de Nutella, bota creme de cupuaçu, doce de leite, chocolate, farofa de paçoquita. Aí vai dizer que o açaí faz mal? Não, é o acompanhamento que você está dando ali que desregula todo o benefício do açaí, de ser um componente rico em bioativos, de ser rico em gordura boa, que é a poliinsaturada, né? Então, dizer que alimento A, B, C, D faz mal, eu não vejo muito sentido. O fato é que você tem que ter uma dieta extremamente balanceada e ter um consumo de alimentos que condiz com a sua necessidade energética. Um exemplo bem clássico aqui era aquele nadador mega campeão olímpico Michael Phelps, nos Estados Unidos. A dieta dele, vocês sabem quantas calorias ele consumia por dia? Mais de 10.000 calorias. E o homem era uma finura, altamente atlético. Por quê? Porque ele provavelmente gastava 10.000 calorias nos treinamentos. Então a questão não é quantas calorias tem um alimento, isso e aquilo. Na verdade, é você ver quanto de caloria você precisa e quanto que você está consumindo. Claro, isso num reino ideal, onde o metabolismo de todo mundo funciona de modo 100%. Né? A gente sabe que isso não é verdade. Né? Mas, via de regra, é mais ou menos esse o caminho que a gente tem que pensar quando fala em alimentação e não colocar alimentos na berlinda, no paredão, porque fulano A, B ou C disse que era ruim. Né? Você tem 1.000 livros dizendo que o glúten é ruim e você tem 1.000 livros dizendo que o glúten é bom.
Cabe a você decidir, né? Eu consumo glúten porque eu não sou celíaco e também não sou alérgico ao glúten. E venhamos e convenhamos, os acompanhamentos do pão são os melhores. Professor, recentemente tomou conta da internet, né, várias receitas low carb, né, na questão da panificação. Essas receitas low carb, elas realmente existem? É uma fake news no meio da panificação? Olha, para mim, sendo bem sincero, são todos mentirosos, tá? Porque é o seguinte, imagina que você vai produzir um pão low carb. O que é que você imagina? Low carb é uma palavra em inglês que diz baixo teor de carboidratos. Aí eu vou no supermercado, gosto bastante de ir, gosto de analisar o que é que está na modinha, o que é que a indústria está fazendo, quem está querendo tapear o consumidor e quem não está. E aí eu caio nesses produtos low carb. Aí é de chorar, né? Porque a gente que entende um pouco fica com pena do consumidor, que acaba pagando mais caro por um produto que, na verdade, não é low carb. Então, o que você imagina? Quando falam para mim que um produto é low carb, eu imagino que o produto não tem ali na sua composição majoritária o carboidrato, ou seja, que seja um componente secundário. Então, para mim, tem que ser um negócio riquíssimo em proteína, né, riquíssimo em gordura, e não em carboidrato. Aí você começa a olhar ali no supermercado, você vê ali pães produzidos a partir da farinha de milho, a partir da aveia, né, a partir da farinha de centeio, ou da farinha integral de trigo. E esses produtos nunca vão ser low carb. Por quê? Porque eles fazem parte da família dos cereais, e os cereais eles são ricos em carboidratos. Então, até que alguém me prove que conseguiu fazer um pão, por exemplo, da farinha de lentilha, eu não vou acreditar que o negócio é low carb. Porque aveia, milho, centeio, trigo, que mais? A própria chia, linhaça, amaranto, tudo isso aí é cereal e pseudo-cereal. Então eles são ricos em carboidratos e nunca vão ser matérias-primas para produzirem um pão low carb. Agora, se você fizer talvez um pão a partir da farinha de abobrinha, da berinjela, da ervilha, da lentilha, eu posso começar a acreditar. Mas dificilmente você vai conseguir fazer um pão com esses produtos. Por quê? Porque eles não dão liga. Você não tem capacidade tecnológica dessas farinhas vegetais para produzir um pão de qualidade. Então, por isso que eu não acredito muito nos low carbs, né? Um produto bem low carb é a carne de peixe, é os crustáceos, é a carne bovina, é a carne de frango. Isso aí sim tem baixo teor de carboidratos. Então, assim se encerra mais um episódio no qual tratamos sobre um tema tão interessante para o público em geral e para nós, estudantes de engenharia, que é a panificação. Esperamos que esse episódio tenha esclarecido e agregado muitas informações para vocês, ouvintes, como para nós. Obrigada, professor Zambelli, e a todos os nossos ouvintes. E esse foi mais um Engenharia de Quê?